Fala, meus amigos do sétimo ano, beleza? Vamos lá para a gente continuar um capítulo novo agora. A gente falou de média no capítulo passado. Vamos falar de equações e inequações. Por enquanto, a gente vai falar só de equação, tá certo? E o que é equação? É toda a expressão, no caso, que tem valores como x e y, e eu quero encontrar esse valor de x ou de y. Vamos dar uma olhada aqui? Ele falou o seguinte: primeiro eu tenho que entender essa linguagem algébrica, essa linguagem de valores que eu desconheço, que são chamadas de minhas incógnitas. O que é uma incógnita? Se você puxar uma setinha, eu usei essa expressão aqui, ó, incógnita. Incógnita, incógnita. Pode ser o X, pode ser Y, pode ser Z, pode ser qualquer letra que você queira, ok? Normalmente é utilizado o quê? X e Y, normalmente, tá certo? Mas pode ser qualquer uma que tanto faz. E como que eu vou entender essa linguagem? Essa linguagem do x, do y, só para eu entender que aquele valor de x pode ser qualquer um. Ou pode ser qualquer um, ou vai ser o valor que eu determinar. Tá certo? Vamos ver um exemplo? Ele falou aqui pra gente assim, ó. Imagina que eu tenho um quadrado. E eu quero utilizar a linguagem algébrica nesse quadrado. O lado desse quadrado, como é que fala? Mede x. Então todos os seus lados medem x também. Como que eu acho o perímetro desse cara? O que é perímetro? Né? Lembrando de geometria. É a soma de todos os lados. Então, se eu tenho aqui x, x, x e x, o perímetro vai ser x mais x mais x mais x. Quantos x eu tenho aqui? Não tem 4x? Então, esse é meu perímetro, ó. 4x. E quando eu não tiver um valor na frente, tá certo? Não tem ninguém na frente desse x. É como se tivesse um 1 aqui na frente dele, ó. 1, 1, 1 e 1. 1 mais 1 mais 1 mais 1 deu 4x. Quando não tem ninguém na frente, quem está na frente é o 1, tá certo? Então tem 4x aqui. E a área, professor? Você tem que lembrar a definição de área de quadrado. A área não é base vezes altura? Então, quem é a base? X. Quem é a altura? X também. E x vezes x é x ao quadrado. É x vezes x, tá vendo? Ele vezes ele mesmo é ele ao quadrado, elevado a 2. Beleza? Pra gente lembrar de algumas coisas aí. Vamos ver esse outro caso aqui desse retângulo. Como que é o perímetro? X do lado de cá vai ser x também. Então, quando não tem ninguém, é como se tivesse o x aqui também. E aqui, se não tem ninguém, é o mesmo tamanho. É y também. Então, o que eu percebo aqui? Quantos x eu tenho? Eu tenho x e x. Então, quantos x eu tenho? Então, fica aqui, ó, x mais y mais x mais y. Pô, x mais y mais x mais y. E o que é isso? Eu só posso somar os valores com incógnitas semelhantes, ok? Tem que ter o mesmo, tem que ter semelhantes. Então, x mais x eu tenho 2x. Y mais y eu tenho 2y. E eu vou parar aqui, porque não posso somar x e y, beleza? E a área? Base vezes altura, y vezes x. Então fica y vezes x vai ser igual a xy ou yx. Tanto faz. Xy e yx é a mesma coisa. Se não tiver ninguém no meio, significa que tem um vezes aqui também. Beleza? Então, perímetro e área do retângulo. E o que eu quero que você entenda? Já começou a entender um pouquinho. Para eu juntar os termos semelhantes. O que eu poder juntar esses termos semelhantes? São os valores que, para ele poder definir como um cara semelhante, ele tem que ter o mesmo incógnita, deve ter a mesma incógnita e o mesmo grau. Isso aqui é definição de semelhança, ok? Semelhança. Tudo isso você já pode anotar no seu caderno, tá certo? Para ser semelhante, deve ter a mesma incógnita e o mesmo grau. Vamos ver um exemplo aqui na prática? Então aqui, ó, x mais 3x mais 5x ao quadrado. Quem são os semelhantes aqui? Mesmo grau, x. X e x. Então, esse cara é semelhante a esse. X ao quadrado vai ser semelhante a ele? Não, porque ele tem que ter o mesmo grau. O grau é a potência. Então, eu não posso somar com ele. É um cara independente. Então, como que fica essa minha resposta aqui? Ó? X mais 3x. Lembra de umzinho escondido? Fica 4x mais 5x ao quadrado. Não dá para juntar mais. Tem que ficar assim mesmo. Tá certo? Então fica por aqui, porque ele não tem graus diferentes aqui. O único que tinha grau igual é o x e o 3x. Vamos dar uma olhada aqui? E esse cara aqui, ó. Quem são os semelhantes aqui, ó?
x, estou marcando, ó, menos 2x também é semelhante, mais 3x também é semelhante. Então, vou juntar, ó, 3x mais 1x, 4x, menos 2x eu tenho 2x. Então, fica 2x. E o y é semelhante a alguém? Não, não é semelhante a ninguém, então só repito, menos y. Então, 2x menos y. Mesmo ele tendo o mesmo grau, ele não é a mesma variável. E aqui ele tem a mesma variável, porém não tem o mesmo grau. Para poder ser semelhante, tem que ter as duas coisas ao mesmo tempo. Ok? Guardou? Anotou? Vamos ver no exercício agora. Vamos dar um exemplo. Qual o valor numérico de uma expressão? Se x for igual a 3, então eu vou pegar uma expressão, escolhe aí. Vou escolher essa minha expressão aqui. Eu quero escolher essa aqui, professor. Mas se eu quiser escolher outra, também podia. Se x for igual a 3, o que eu preciso de fazer? Eu pego essa expressão, no lugar do x eu coloco o quê? 3. Então como que fica essa bagaça? Fica 4 vezes x. Quem é o x que eu escolhi? 3. 4 vezes 3 mais 5 vezes x ao quadrado. Quem é o x ao quadrado? É o 3. Só que o 3 o quê? Ao quadrado. Olha lá. No lugar do x eu coloquei o 3. Agora eu vou fazer essa conta. 4 vezes 3 eu tenho 12. Mais 3 ao quadrado, 9. Eu tenho 5 vezes 9. Então vai ficar 12 mais 5 vezes 9. Quanto que é 5 vezes 9? 45. 12 mais 45, eu tenho 57. É a minha resposta se o x for igual a 3. Ok? E se o x for igual, deixa eu dar um espacinho aqui. E se o x for igual a menos 2? Vamos ver como é que vai ficar? 4, você já entendeu, ó. 4 vezes, vou botar entre parênteses, menos 2, porque agora tem regra do sinal. Mais 5 vezes menos 2 ao quadrado. 4 vezes menos 2, aqui mais com menos na multiplicação, menos 8. Mais 5 vezes e menos 2 ao quadrado vai dar 4, porque menos 2 vezes menos 2 fica mais 4. Então, 5 vezes 4. Então, fica menos 8. 5 vezes 4, eu tenho 20. 20 menos 8, minha resposta é 12, ok? 20 menos 8, a resposta é 12 positivo. Então, teve um exemplo do valor numérico nessa expressão, ok? Então, o que a gente faz agora? A gente vai entender mais isso daqui, né? Vamos anotar, rever essa aula, pratica e vai nos exercícios, que é a melhor maneira de você fixar isso daí. Fechado? Um abraço, a gente se fala no Telegram ou na próxima aula. Valeu, meninos!